Paz seja convosco, irmãos. Você sabe por que Deus ainda não tirou o MO da igreja? Assim como Deus ele não eliminou de vez a vida de Satanás. Deus deixou Satanás vivo, pois ambos são usados para executar o seu plano de análise. Deus tem um plano para analisar as pessoas, para sondar o coração, para ver se eles obedecerão ou não à palavra de Deus. Então Deus deixa o homem ser provado. Deus usa Satanás. Deus usou Satanás no céu como agente tentador, aquele que queima as pessoas. Ele queimou 1/3 dos anjos bons de Deus. Então não mudou o plano. Deus ainda continua usando Satanás para os seus propósitos, pois ele é soberano e porque Deus ainda não tirou o MO da igreja. Alguém pode dizer, mas se Deus cuida da igreja, porque Deus deixou que MO continuasse na presidência da igreja? Alguém pode dizer, mas isso é um sinal muito bom de que Deus é com ele está fazendo um bom trabalho, ele é uma pessoa especial, ele é um ungido de Deus. Mas você pode olhar e pode pensar também de outra forma. O Senhor, para que a sua obra seja feita, ele usa o mesmo método que ele usou no céu. Ele coloca todos os seus servos à prova. Deus está colocando à prova você, pastor, você superintendente, você presidente de estado, você, meu amigo, está sendo colocado à prova pelo Senhor, por intermédio da vida de MO. Sempre terá que existir o agente maligno no meio. É aquele que faz o trabalho sujo, de forma até proposital. Deus mantém, como Cristo disse, o joio ao lado do trigo, pois se não houver o tentador, como Cristo também foi batizado no fogo, como que ele foi? Tinha que haver o tentador. Logo em sua chamada espiritual no deserto, Lúcifer, Cristo foi tentado. Assim, MO, ele tem sido para os seus amigos a referência de impunidade. Eles veem que ele continua impune. Eles aprendem a agir de forma sorrateira, leviana. De que posso eu fazer coisas, posso usufruir do dinheiro esbanjando, dando dinheiro para a política, para os políticos. A nossa igreja não dá nenhum pacote de folheto evangelístico, mas quando é eleição você recebe pacotes e pacotes de santinhos dos candidatos da igreja. Você vê mais empenho para que os homens ganhem poder, status na política, do que falar do Deus da igreja. Bom, quando esses liderados veem MO, ele torna-se um exemplo de vingança, um exemplo de que alguém que pode executar o poder para benefício próprio. Ele faz articulações para que esse propósito se execute, usa e tem o abuso do poder. Essas coisas enriquecem a mente dos mais pobres, porque os mais pobres, os liderados, ficam encantados, porque eles também podem ver a possibilidade de ganhar dinheiro facilmente das taxas dos pastores. Assim, ele vai criando pastores injustos. A exemplo dele, que consegue com impunidade seguir nos seus planos maléficos de endeusamento e de glorificação do eu e busca de honra própria. Então os demais cupinchas, puxa-sacos e pastores que estariam ali para serem pessoas dignas de serem louvadas pelo seu trabalho, honradas pelo seu trabalho, mas não, eles acabam aprendendo com MO a prática da impiedade. Pastores então vão se tornando injustos diante do prato de manjar que lhes é oferecido. Eles não metem a faca na garganta, mas se esbaldam e pedem mais, mais e mais. Insaciável mamão, pois o importante é o pastor engordar o ego, engordar a conta bancária e engordar-se de escravos, puxa-sacos e assessores Judas, sempre ao seu lado. Assim tem sido a escola de sabedoria em que MO tem ensinado. E alguém pode dizer quanta impunidade, quanto dinheiro gasto esbanjando em churrascaria, em bebidas, em vinhos caríssimos em convenções, em hotéis caríssimos, em viagens e pagamentos e até mesmo propinas para pessoas que conhecem, estão sendo indenizadas, estão sendo mantidas caladas para não abrir a sua boca. Essas impunidades, maldades, esbanjamentos e compras de fazendas e gastos não explicados, e de vez em quando aparece 2 ambulâncias, aparece um relatório no Paraguai, e assim vamos vendo o quanto que tem sido improdutivo e inválido. Mas por que Deus deixou que MO permanecesse? Sim, Deus deixou para que os que estão abaixo fossem provados. Assim é, o joio andaria junto do trigo. Para quê? Para que o joio fosse a referência do que o não deveria ser. E assim as obras do justo seriam mostradas. O justo se revelaria. Ele seria o contraponto, ele seria o oposto do ímpio. Mas a má influência, na verdade, tem sido um teste para os menores.
Os menores pastores, superintendentes, ficam encantados como ele pode, M.O., reger e tirar vantagem continuando pecando, continuando mentindo em cada convenção, mentindo descaradamente diante dos pastores, dizendo não ter processo, fica a defamar a igreja e os demais pastores que são contraditórios ao que ele diz e que são atalaias verdadeiros que anunciam que a unção da igreja e cabode, já a glória do Senhor se foi sobre esta obra, porque há um plano, um tramado de um reinado humano colocado sobre a sua regência. Assim, homens têm se beneficiado administrando o dinheiro alheio. Infielmente têm gastado o dinheiro e têm dominado, fazendo grandes injustiças, tirando pastores inocentes, pastores fiéis, homens de Deus. É o espírito de Jezabel que ainda está regendo a igreja e que muitos estão tolerando, mas Cristo está dizendo que enquanto esse espírito estiver sendo tolerado, a candeia está em processo de apagamento. A quadrangular está para se apagar. Mas nós temos a igreja global. Dizem que é mentira, que é armação e que isso tudo é algo escrito e dito por brasileiros com assinatura de americanos. Mentira, é mentira. Nós vemos o seguinte, que todas essas influências têm feito com que o fraco continue sendo fraco. Pois diante de um tentador, de um facilitador do mal, um apadrinhador de falcatruas, o fraco continua fraco, se justificando de sua maldade no exemplo daquele que é o seu maioral, M.O., quando o ímpio governa, multiplica os opressores. Assim o joio, ele estando ao meio da congregação, ele será o tentador para os quais não aceitam que existem em nosso meio tais inférteis seres, que só têm aparência de santidade, são sepulcros caiados, e se diante de tais homens velhos, caducos, endurecidos, pobres, cãos sujos de vômitos, o servo menor se indignar, se ele se dignar, ele está sendo então aprovado, ou glória. Mas quando o servo menor faz vista grossa, ou aceita toda a falcatrua, e outros tomam como é assim então que eu devo dominar os demais pastores, superintendentes têm usado a mesma estratégia de amedrontamento, de ameaças e também de apadrinhamento. Assim tem sido, aprendendo com o seu maioral que aprendeu na política, nos seus mandatos, aprendeu com o comunismo e o PT, e colocou a mesma regência e forma de ação na igreja de Cristo, que é santa, imaculada e poderosa. A igreja está sendo condenada, mas porque Deus deixa o fogo queimar. Deus deixa Lúcifer trabalhar para ver quantos dos seus anjos vão cair e quantos vão ficar de pé. Infelizmente, no céu, 1/3 caiu na conversa de Lúcifer. E na quadrangular, Deus deixou também o M.O. trabalhar e mostrar como enganar, como ter sucesso, domínio dos mais ignorantes, como iludir os mais fracos. E acredite, uma parte está ao lado dele. Mas creia, esses que aderiram estão agora sendo julgados. E de anjos no céu viraram o demônio. Assim, o que estará sendo transformado, o que está virando esses superintendentes, presidentes de estados, que aceitam e aprendem com o seu líder maior a falcatrua, a impiedade? Porque Deus deixou no poder por um tempo, para que este faça a sua parte. Qual é a parte? A parte deles é testar os que estão abaixo. Quem é realmente o verdadeiro crente autêntico? Nesse momento de fogo, os verdadeiros crentes se manifestarão, e os falsos ficarão ao lado do rebelde Satã. Assim será também no milênio. Veja, Deus usou Satanás. Ele purifica a terra por 1000 anos e no final ele solta um pouco Satanás. Satanás foi usado, será usado para purificar os homens que nasceram naquela época. Eles precisam passar por algum teste de alguma provação, aguçando a sua cobiça, aguçando o poder, o dinheiro, a torpe ganância. E assim nós temos visto líderes, homens outrora eram luz, bem faladas, eram pessoas elogiadas na igreja, mas estão ao lado de quem não deveria estar. Eles tomam por sucesso grande guerreiro. Ora, como um guerreiro que vive em pecado, que prega contra Cristo? Você deve se arrepender, tome o lugar certo, purifique-se e fuja do joio, do que parece ter fruto, mas não tem na verdade. Porque a sua obra foi passada no fogo e foi queimado e não restou nada. Tudo que fez foi baseado em propósitos escusos, porque Cristo disse que muitos fariam a obra por vanglória, outros faziam por vaidade, mas alguns fazem de boa mente. E quando você faz a obra de forma com má intenção, isso é madeira, isso é feno, isso é queimado, consumido e não pesa diante de Cristo. E muitos têm ele como um grande exemplo de administrador. Ele não é administrador. O administrador de Deus é aquele que vive na santidade, na oração, e que prega, e que dá bom testemunho, e que é irrepreensível e de boas obras. Vemos na igreja quadrangular uma torre de Babel levantada e grupos trabalhando por um único propósito, que não é o de Deus, pois ela está rejeitada, essa torre. Esse projeto, esse plano, essa arquitetura e hierarquia foi rejeitada. E Deus está dizendo,
o julgamento veio. Assim, M.O. está na liderança desta igreja, com permissão de Deus. Como Satanás tentou o povo, assim tem que haver um agente enganador. E agora, você passando por esse fogo, deixa ser queimado ou continuará do lado errado? Venha para o lado de Cristo. Se você não concorda com nada disso, olha aqui embaixo, há um link, há um grupo de vários pastores. Não é apenas um grupo de São Paulo, não é apenas uma ou duas ou quatro ou cinco pessoas que estão revoltadas e fazendo isso por política na igreja. Não são apenas alguns irmãos de São Paulo. Na verdade, nós começamos por São Paulo, mas existem milhares de pastores, obreiros, diáconos que levantaram e creem na igreja quadrangular e que estão ao lado da igreja mãe global e a doutrina quadrangular. Estamos com nojo dessa administração e você que não aceita mais, mas fica calado por causa que você tem medo do seu superintendente, porque ele aprendeu com o Lúcifer, ele aprendeu com o Mamon, ele aprendeu com o M.O. Você tem que ficar calado e aceitar. Por isso você, querido pastor, que não aceita mais viver sendo cobrado e sendo administrado como gado de abate, você vive com medo e instabilidade, há ameaças de que você não vai ficar onde você está. Por isso você nem se levanta em contradição, você nem se posiciona contrário, por medo. Então não tenha mais medo. E há vários grupos de WhatsApp se reunindo. Reúna-se, nesse grupo estaremos juntos com você. Una-se aos que não estão de acordo com essa administração, cansados com altas taxas, cansados com o pecado dominando, com líderes que estão acobertando, escondendo e ainda apoiando e aplaudindo o Lúcifer organizando um grupo de 1/3 do céu. Que lado você está? Acredite, M.O. está aí para separar o seu grupo. Eu vou do lado da quadrangular mãe. Eu vou do lado de Cristo Jesus. Eu vou do lado da palavra de Deus. Se você vai ao lado da heresia, do encobertamento, do mimimi, do chororô, da mentira, se você vai ao lado da politicagem, se você vai ao lado do gasto encoberto, dos pecados que estão gritantes, dos escândalos na política, na TV, na internet, se você está cansado de ser apenas cobrado de taxas e taxas e convenções e coisas caras, você nunca recebe uma palavra, uma oração, uma imposição de mãos. Você recebe mensagens que são persuasivas para você continuar debaixo de um cabresto, debaixo de uma condução que o que rege é o domínio, o medo, e você faz a obra desgostoso. Não fique mais assim. Não se... Vamos pedir uma audiência. Queremos agora saber para onde vai os milhões, 80 milhões de reais todo ano para os... Não é 2 ou 3 terreninhos que eles mostram para nós, que pode ser comprado por 100, 200 mil reais, que vai cobrir nossos olhos dos 80 milhões que somem todo ano. Acesse o link aqui embaixo, inscreva-se, use o WhatsApp, compartilhe esse vídeo.